E aí, sinérgicos, tudo bom? Já faz um tempinho, né? Hoje eu vou falar de um jogo muito especial pra mim. Eu decidi sair um pouco das hypes, não falar de coisas tão novas, então a gente vai dar aquela viagem no tempo lá pra 2008 e vou falar sobre Fallout. Mais especificamente sobre o Fallout da Bethesda, que foi o que eu tive contato. Fallout 1 e 2 eu ainda não joguei, admito. O quê? Não acredito. Cheguei a jogar outras coisas dos produtores desses jogos e dos desenvolvedores deles, que é o Wasteland, né? O 2 e o 3 são jogos maravilhosos. E eu sei que eles que deram a alma e o toque e tudo isso para esses jogos, mas querendo ou não, eu sou um gamer millennial, então o meu contato foi mais com o Fallout 3, Fallout New Vegas e o Fallout 76, que eu vou estar comentando aqui também. Não estarei falando tanto sobre Fallout 4, porque me pareceu somente um aumento gráfico dentro do que Fallout 3 e New Vegas entregavam, e não um aumento dentro do storytelling, dentro de tudo que eles contam do jogo e de ter tantas mecânicas incríveis no jogo. Parecia que alguns modders pegaram o jogo e transformaram ele naquilo. Então, o meu ponto principal não vai estar rodando ao redor de Fallout 4, nem nada que esse jogo completou para tudo dentro da Bethesda e etc, porque eu não acho que tem necessidade. Fallout 3 é um jogo que foi lançado em 2018 pela Bethesda, uma empresa que vocês já devem conhecer muito bem, por Skyrim e vários outros Elder Scrolls e outros jogos muito bons deles. E outros não tão bons assim, né? E esse jogo permeou muito o meu início dentro dos CRPGs, que seriam os RPGs de computador. Fallout foi um jogo que foi esse meu início onde eu aprendi o que era um RPG de verdade. O que era você estar dentro de uma história, participando dela e também modificando ela. Não tão profundamente quanto em outros jogos, mas de uma forma bem intrínseca e bem cheia dentro do jogo. Eu achei toda essa parte de você ter que ler muitos textos e tudo mais, uma coisa que quando eu tive meu primeiro contato com RPGs mesmo, que foi com Chrono Cross e Chrono Trigger, foram duas coisas onde eu tive uma facilidade ali para estar aprendendo mais o inglês, entendendo mais as coisas, porque querendo ou não, um RPG, se você joga e você não lê e entende, interpreta e traz para o mundo do jogo, você tá jogando só 10, 20% do jogo, que seria a batalha, o andar de um lugar para o outro e ver os mapas. Nada disso se junta e se completa se você não traz essa parte da narrativa também com você. Então, o Fallout 3 para mim é um jogo que representou todo esse início. É um jogo que me mostrou um mundo incrível. Fallout 3 ele passa nesse universo pós-apocalíptico, onde Estados Unidos e a China entraram numa guerra nuclear e esses dois países basicamente se destruíram. Muito importante também frisar que eu entendo que partes da história vocês já entendam às vezes do seriado do Fallout que já foi lançado. Maravilhosa a primeira temporada. Ella Purnell, incrível naquele seriado. Fiquei com medo no início dele e tudo mais pelos trailers, né, e coisas do gênero, mas nossa, que seriado incrível. E entendo que vocês já sabem algumas coisas mais internas da história do Fallout, que pro jogador naquela época era uma coisa muito mais difícil pra gente alcançar e entender. Então, entendo que vocês já sabem a parte que o governo estava criando esses bunkers onde as pessoas estavam correndo para e eles já estavam tentando causar essa guerra para mudar a economia. Então essa parte aí vamos deixar um pouco de lado, vamos falar de algumas outras coisas, do amor com esse jogo e de toda essa questão de ser um jogo tão vívido. É o maior diamante que a Bethesda já produziu na vida. Então, é um jogo que se passa nesse mundo pós-apocalíptico, onde eles se explodiram com essas bombas e, bom, várias famílias, pessoas importantes, cientistas, esportistas, experiências específicas foram colocadas dentro de cada um desses bunkers. No Fallout 3 você passa a vida inicial, né? Você nasce lá criando seu personagem e tudo mais, que é uma cena lindíssima, dentro de um desses bunkers, já muito bem encaminhado ali nessa vida de Vault Dweller, né? Como eles chamam no jogo. Então você nasce ali, você tem seu pai, né? Sua mãe que acaba morrendo ali no momento de te dar à luz, e você tem essa vida crescendo ali diretamente com seu pai, porque a sua mãe Bom, faleceu. E em um certo momento, o seu pai some. O seu pai era um cientista extremamente importante dentro desse Vault. Tanto que a relação com as pessoas dentro do Vault e todas as outras coisas é sempre aquela coisa de você é a criança prodígio, né? Você é a preferida e tudo mais. Então, Tunnel Snakes, como se chama a ganguezinha deles lá no jogo, sempre arranja um problema com você. Então você passa toda essa vida e num certo momento ali no início da sua vida adulta, você acorda com um enorme alarme, vários problemas acontecendo, várias
várias pessoas correndo, baratas gigantes, causando esses problemas dentro desse vault. E, bom, por quê? Seu pai, aquele cientista, aparentemente fugiu do vault. E você não faz ideia do porquê. Então você vai atrás dele. E é aí que nasce toda a história do Fallout. Pra mim é muito interessante a questão de você estar vivendo dentro de um buraco, dentro desse mundo, dentro dessa caverna de Platão, né? Onde você sai daquela realidade que te é imposta, aquela realidade que te seguram e falam, é isso aqui, a vida é só isso. Lá fora é uma coisa que não existe mais. E a partir do momento que você sai disso, que é um flash branco do caramba na sua cara, e você vê pela primeira vez todo aquele deserto, toda aquela destruição, que na verdade não chega a ser tão horrível, porque você já estava acostumado com paredes cinzas, coisas simplesmente muito monótonas. Então qualquer vida, mesmo que seja aquela vida mais pastel, né, mais marrom, mais parecendo aquele filtro mexicano que colocam em filmes, né, é muito bonito e é muito legal quando você sente isso na história do personagem entrando pra dentro, né, entrando pra dentro é ótimo. Pra começar é nefasta, ofende, mas não assassina o português. Entrando nesse novo mundo. É uma cena muito interessante, é uma cena muito forte e que inclusive abusaram dela com maestria dentro do seriado. Então você começa essa busca atrás de seu pai e você tem um vasto mundo na sua frente. Afinal de contas, ele é um RPG de mundo aberto, então tem esse ponto aí importante também que eu esqueci de falar. É mesmo? A partir desse momento, você não tem nenhum objetivo, né? Além de andar ali pra frente e tentar descobrir quais são as coisas que você tem que fazer e aonde você pode chegar. Logo de primeira, assim, uma das coisas mais próximas e maiores que você encontra é toda essa cidade cercada por pedaços de aviões, pedaços de metais gigantes e tal, que é Megatown, que eu gosto de chamar da minha cidade natal de verdade, né? Que foi ali que nasceu esse enorme fã de CRPGs. Porque é uma cidade tão pequena, mas extremamente completa. Todas as coisas nos personagens que estão lá dentro, em como ela funciona, em como você é recebido, na parte inicial de você começar a ver a falta de recursos das pessoas, né? Você cai nessa pequena cidade do interior ali, que é uma sensação muito gostosa de descobrir coisas novas, de estar conhecendo pessoas novas, de estar fazendo coisas novas que aquele personagem nem imaginava fazer. É uma coisa que pra mim é muito completa. Você entra dentro do universo do jogo com muita curiosidade. E Megatown te dá essa chance de explorar essa curiosidade, de trabalhar toda essa vontade que você tem de entender mais o mundo. Ele deixa, claro, várias coisas, várias outras paradas você vai descobrir depois daquilo, porque o mundo de Fallout, hoje em dia eu não diria tanto assim, mas naquela época era uma coisa gigantesca pra mim. Era uma coisa que eu sentia até um pouco de ansiedade, porque você achava que se você deixar alguma parte inexplorada, poderia, né, estar perdendo alguma coisa muito importante para a história do jogo. Você inserido nesse mundo novo, você está lidando com todos esses problemas. É importante frisar também que Fallout 1 e 2, eu sei que eles têm conexões com os outros, mas todo jogo do Fallout é uma história única, assim como o seriado também está contando como uma história única, né? É uma coisa muito incrível. Toda essa sensação que ele te passa do universo e te joga dentro dessas enormes, não enormes, mas boas conversas, né? Conversas que eu diria até muito breves comparado a outros tipos de jogos que eu jogo hoje em dia e tem conversas muito maiores. É muito completa, eu sinto uma montagem muito boa, um storytelling que com certeza demorou muito tempo para ser desenvolvido e bem trabalhado. Ele não tem tantas nuances de escolha, ele segue todo esse sistema de karma, né, essa parte, mas do personagem com ele mesmo, ao ponto onde não é que alguém tem que te ver fazendo mal para você ser mal, mas suas escolhas vão impactar você e a história do jogo, então isso já acaba mudando a forma como você vai levar tudo isso. Fora toda essa inovação mecânica que o jogo trouxe, né? Além dele ser o primeiro Fallout em 3D e a introdução do VATS, eu sei que vem muito do RPG de papel, vem muito dos turnos de RPG, vem muito de toda essa parte de jogar dados e esperar um resultado, porque a partir do momento que você utiliza esse método do VATS, que basicamente é uma mira, você aperta o botão e ele cria uma mira ali no inimigo, ou até mesmo nos amigos, onde você seleciona a parte do corpo que você quer acertar e a depender da arma que você está usando, ele te dá a porcentagem de acerto e até mesmo dar uma lida ali mais ou menos em quanto de dano você pode causar. Isso vai depender de outras coisas dentro do jogo. Querendo ou não, isso é uma coisa que vem ali de todos esses CRPGs, né, dentro do AD&D, etc, que eram jogos que você estava na batalha em tempo real, mas em certos momentos você pausava isso para estar realizando alguma ação diferente ou mudando
como alguma coisa iria acontecer durante a batalha. Dentro do Fallout, isso utiliza aqueles seus pontos, né, de ação, seus action points, que mais pra frente acabam virando seus pontos de estamina também, etc. Então eles acabaram criando um sistema dentro de um sistema. Isso facilita para pessoas que não costumam jogar jogos de tiro, não tem uma mira muito boa. Mesmo que o jogo traga essas armas, né, de dar porrada, uns martelões gigantes, umas espadas muito doidas, ele traz isso também para você conseguir utilizar armas caso você não seja tão bom nisso. Claro que eu sei que esse sistema não foi colocado lá só para gerar esse tipo de coisa, mas certamente isso ajuda também, então isso acaba trazendo um público também diferente pro jogo, uma coisa legal e até mesmo uma vantagem para você, já que as habilidades que você usa durante o VATS podem causar coisas interessantes, como por exemplo o Estranho Misterioso, que eu acho uma easter egg incrível do Fallout, não faço ideia de onde isso veio, não sei para onde isso vai, mas é muito legal você simplesmente estar atirando em alguém e do nada aparecer um estranho e começar a atirar nas pessoas. E isso me traz para outra coisa dentro do jogo, né? Que da onde veio esse Mystery Stranger, né? Tipo, ele é um perk que você tem dentro do jogo, que basicamente são as habilidades que você vai ganhando. Então, ao mesmo tempo que você tem lá seus pontos de inteligência, de força, de agilidade e tudo mais, você também tem toda essa questão das habilidades especiais que você tem dentro de cada uma dessas áreas. E isso acaba gerando essa tal de, né, essa árvore de habilidades de uma forma muito mais fluida, porque você não fica tão preso em ter que olhar habilidades que às vezes estão muito conectadas às armas, às coisas que o mundo te dá e tudo mais. São coisas que são mais simplificadas e trazem essa sensação de evolução mais fácil pro seu personagem, né? Tem muitas perks interessantes, como Mystery Stranger, como também tem uma perk dentro da sorte que você coloca, que basicamente faz você achar mais easter eggs dentro do jogo, como por exemplo Indiana Jones dentro de uma geladeira. Uma coisa que o jogo trouxe também, que eu achei muito interessante, foi toda a questão da primeira pessoa. Tem como se jogar o jogo em segunda pessoa ali, né, com uma câmera mais atrás. Imagino que eles inclusive implementaram isso só como um teste ali, porque querendo ou não, as animações são muito estranhas e não foram feitas para ser jogadas dessa forma. O jogo é em primeira pessoa em sua essência. Então isso te joga mais ainda dentro do mundo, já que nem sempre você tá olhando necessariamente como o seu personagem é, e sim preocupado com as coisas que estão à sua frente e o que estão acontecendo. Então isso acaba gerando essa dinâmica muito mais interessante, que você se afoga muito mais dentro desse mundo, que pra mim é incrível. Adoro jogos em primeira pessoa, adoro poder ter essa possibilidade, tanto de poder tirá-la, quanto de tê-la também ali dentro. Um jogo mais atual aí que eu joguei que tem isso, que utiliza muito bem, é o Avowed. Eu acho incrível essa questão de primeira pessoa. No Skyrim também, né, nos Elder Scrolls, é uma coisa que te joga muito mais dentro do mundo, onde você pode focar nos pontos principais e não tanto ter ali 10% da sua tela sempre tomada pelo seu personagem. Eu sou bem vaidoso com meus personagens, então não me entendam errado quando eu falo que eu não quero ficar vendo meu personagem o tempo inteiro. Óbvio que depois de matar um Deathclaw gigante ou resolver alguma missão, eu vou sair pra câmera de terceira pessoa pra poder tirar uma foto ou gravar alguma coisa do jogo, porque mesmo que eu não vá postar ou usar isso, pra mim é uma coisa como viajar pra um lugar e tirar uma foto. É aquela sensação de completude que você pode trazer com a realidade do jogo e com o seu personagem e com todas aquelas imagéticas que o jogo te traz. Então, eu gosto de ter essa possibilidade, mas a primeira pessoa te joga dentro da batalha, te joga dentro da história, e isso é muito bom. Fora toda a trilha sonora do Fallout 3, que é incrível, incrível. A trilha sonora é apresentada inicialmente somente com aquelas músicas mais orquestradas, né, essas músicas mais trabalhadas ali, mas logo quando você sai de dentro do Vault, né, você tem o Pip-Boy, que é basicamente o seu smartphone ali nesse mundo. Não tem muito mais além disso, é um smartphone no pulso. É a forma mais fácil de explicar o Pip-Boy. Ele também recebe rádio, então a partir do momento que você sai do Vault, você se depara com a Galaxy News Radio, que é narrada pelo personagem Tree Dog, que é incrível, incrível. É a narração mais absurda desse jogo é a do Tree Dog. Eu acho icônica, única, uma coisa que eu nunca vi igual feito em nenhuma rádio, nenhum jogo. Não que não tenha, talvez tenha, eu só não joguei, tá? Calmem aí com os ataques. E ele traz toda essa música ali dos anos 70, né? Toda essa coisa mais... essas baladinhas, essas músicas mais calmas, percussão muito boa, um ritmo muito gostoso e muito dançantes, que estão totalmente desrelacionadas desse universo que você está jogando. Ao mesmo tempo que estão relacionadas, mas enquanto você está matando criaturas mutantes, gigantes, matando raiders, arrancando o braço, dando tiro de metralhadora, enquanto você está matando todas essas criaturas, fazendo todas essas coisas, você está ouvindo uma musiquinha bem
tranquila. Isso é muito gostoso, porque isso te traz a sensação de relaxamento dentro de um jogo de ação e de tensão também, e terror, porque tem muito disso dentro do Fallout, de uma forma muito leve. Então isso te descansa, enquanto outros elementos dentro do jogo podem te cansar e isso acaba te dando essa leveza, te levando com uma coisa mais tranquila ali, né? Onde você sente essa parte da humanidade dentro do jogo. Agora explicar pra vocês mais ou menos essa parte do porquê que essas músicas dos anos 70 e tal, se estão lá no ano muito à frente e tudo mais. Essa guerra entre os Estados Unidos e a China aconteceu exatamente ali nos meados dos anos 70. Então, tudo do mundo, culturalmente falando, parou ali nos anos 70. Então, tanto o bonequinho ali do Fallout, que é uma coisa extremamente icônica, todas as artes do Fallout, todo o design existente, a arquitetura, parou nos anos 70. Então, as músicas também. As músicas que o Tree Dog tem pra tocar dentro da Galaxy News Radio, elas são totalmente advindas desse passado. Então, ele traz esse tom de anos 70 apocalíptico, que é muito bom. Eu não vivi os anos 70, claro que não. Se existisse um apocalipse nos anos 70, eu imagino que Fallout ia estar muito no ponto. A própria tecnologia do jogo segue toda essa ideia. Ela traz armas lasers de uma forma muito parecida com aqueles filmes sci-fi do Star Trek e tudo mais. Antiguíssimo, sabe? Coisas quadradas, com muitos tubos desnecessários, lunetas que não fazem o menor sentido. Até mesmo armas antigas, né? Modificadas para causarem algo diferente. Lança-mísseis muito estranhos também. Muitas coisas e detalhes assim que eles pensaram muito no design para trazer essa ideia do sci-fi dos anos 70, de como eles pensavam no futuro. Então, basicamente, eles pegaram essa referência do sci-fi dos anos 70 e trouxeram para a realidade desse jogo no futuro, como se tivessem acertado, né, toda essa coisa. Tudo isso está envolvido nessa parte do que o governo está querendo causar ali, né, quis causar ali, com essa guerra acontecendo, com esses vaults nascendo. Afinal de contas, foram eles, né, ou aquela empresa privada ali, a Vault-Tec, que acabou escolhendo quem estaria dentro dos vaults, como seriam esses vaults e todas essas montagens. Inclusive, uma curiosidade muito legal, que tem um vault do Gary, aliás, dos Garys, onde basicamente um homem entrou e foi clonado em vários, e você pode conversar com ele também. E é uma referência muito legal a Star Trek. E como eu disse, é um jogo que traz muita referência de sci-fi dos anos 70, então é claro que tem discos voadores. Não lembro exatamente no Fallout 3 de encontrar com alienígenas. Ou será que não? Mas em New Vegas eu lembro de ter missões com isso, mas você encontra uma pistola alienígena exatamente do jeito que você tá imaginando, sabe? Parece uma bola de futebol americano menorzinha, assim, prateada, com aqueles círculos que vão crescendo na frente. Maravilhoso. Os discos voadores também, exatamente como você tá pensando agora. Aqueles mesmos que apareciam nas notícias antigas e tal, ali da guerra, né? Começou a se existir aquela coisa da Área 51 e mostrava aqueles militares do lado de um disco voador e toda essa coisa. Ele traz toda essa realidade pra dentro dessa ficção do Fallout. Te traz pedaços de história dentro de uma ficção. Então te colocam no chão, assim, sabe? Você se sente não o que é realidade, o que é jogo. Você sabe isso. Te joga numa sensação de, caraca, talvez eu aprenda alguma coisa aqui. Não vou falar tanto, assim, sobre Fallout 3 somente, senão vai ficar enorme esse vídeo. Eu queria mais trazer essa sensação que o jogo me traz, essas entranhas de como eu me sentia jogando e toda essa parte estética do jogo que é extremamente importante pra mim. Mas também não vou deixar, né, de fora partes importantes, como falar da gameplay e outras coisas. É um jogo de mundo aberto. Foi lançado em 2008. Então, pode imaginar que era o jogo mais bugado que existia. Mas esse jogo começou essa cultura. Não começou essa cultura, não foi ele. Vários outros jogos começaram essa cultura. Mas eu vi essa cultura ficando muito forte dentro do Fallout 3, que é a cultura dos mods, onde jogadores pegam os programas e criam modificações dentro desse jogo, onde você pode ir lá escolher quais modificações você quer baixar no seu jogo e instalar nele. Mesmo que não oficiais ou qualquer outra coisa do gênero, isso traz coisas incríveis pro jogo, que abriu muito a cabeça da Bethesda, fazendo eles consertarem o próprio jogo, né? Mesmo tempos depois, por exemplo, do Fallout 4, né? Quando lançou o seriado, eles lançaram uma atualização pro jogo, né? Entendendo que, vão vir jogadores novos, é melhor a gente atualizar certas coisas, corrigir certos bugs, né?
Porque são pessoas que não vão estar acostumados tanto com nossos jogos quebrados e etc. Mas, sinceramente, no Fallout 3, esses bugs e todas essas partes estranhas do que acontecem fazem muita parte da cultura do jogo pra mim. É muito legal você ver a primeira vez que um corpo se trava dentro do chão e fica se debatendo todo estranho, sabe? É muito legal você ser lançado ao infinito e além ou passar do chão em certas situações que vão te deixar frustrado, mas ao mesmo tempo vão te dar aquela sensação de comédia. Fallout tem muita questão da comédia dentro dele. Ele não deixa de ser uma história séria, uma coisa, um terror ali, mas ele também tem muita comédia, muita parte engraçada. Então acho que esses bugs corroboram muito com essa ideia. Trazem situações únicas que você vai passar e que você às vezes vai até ter um problema de conseguir explicar o que aconteceu com você ali, se você não tiver gravado. Enfim, Fallout 3 tem muitos pontos, muitas coisas pra falar. Não vou nem me adentrar muito nas DLCs do Fallout 3. São ótimas DLCs, tá? Tanto a Broken Steel quanto a Point Lookout são ótimas DLCs. Elas adicionam coisas muito boas ao jogo e várias horas de jogabilidade também, mas não é meu ponto principal aqui, então vamos passar a página aí pra New Vegas. Bom, Fallout New Vegas é exatamente o que vocês estão esperando para a segunda temporada do seriado do Fallout. Por quê? No finalzinho ali, cuidado com o spoiler, hein? Aliás, não é um spoiler tão forte, vocês vão saber o que eu tô falando, então tanto faz. Quando aquele rapaz está lá procurando outra coisa, lá pra ele estar indo para um outro local, no finalzinho, a última cena, aparece um cassino bem grande de uma cidade, que é a chamada New Vegas, que seria a antiga Las Vegas, né? Mas a New Vegas que se renasceu ali das cinzas após essa guerra apocalíptica. É muito interessante porque, querendo ou não, você sai de dentro de toda essa cidade, né, que você estava lidando no Fallout 3 e vem para uma coisa mais aberta a tudo. Você vai para a cidade do sonho, Las Vegas, onde todas as coisas podem acontecer. Tem muita coisa ali dentro. É uma narrativa muito mais complexa. E quando eu digo mais complexa, não necessariamente eu tô falando melhor. Eu acho a história do Fallout 3, da questão com seu pai, do que acontece ali. Não quero falar tanto da história, espero que quem não tenha jogado ganhe interesse aí para estar jogando, então deixar vocês descobrirem algumas coisas aí, não vou estar falando sobre o final nem nada. Na história do New Vegas já é um pouco diferente. Você já não é um Vault Dweller. Você não nasceu dentro desses vaults. Você era uma pessoa que nasceu na superfície. Você simplesmente trabalhava como um entregador. E um dia você estava entregando a coisa errada na hora errada pra pessoa errada, digamos assim, e acaba tomando um tiro na sua cabeça. Mas pelos milagres da tecnologia, um médico acha seu corpo ali, você ainda está semi-vivo, então ele consegue te fazer voltar à vida de uma forma que eu sei lá como. Não me perguntem. Então você volta com um objetivo muito simples, que é matar esse cara que te deu esse tiro. Então a história acaba sendo simplificada nesse ponto, claro, mas ela é muito inflada quando você vai adentrar esse mundo, porque existem várias facções. Tem a MCR, tem a Legião, tem o Mr. House, que é bem interessante. Então acaba que esse mundo para de ser só sobre a sua história. Não é mais sobre você, é sobre esse mundo. Como você vai ajudá-lo? Você vai ajudá-lo? Você quer ajudá-lo? Vai ajudá-lo sendo dessa galera? Você confia na ideia deles? Ou você vai na ideia desses outros? Ou você vai tentar tomar todo esse poder pra você e resolver do seu jeito? Então é bem interessante, porque eles expandem um pouco mais a sensação de escolha e tipos de finais diferentes, e com as facções, coisas que já existem no Fallout 3, mas não afetam tanto as suas escolhas, eles te dão essa profundidade. Ai, que delícia! Muito interessante dentro do jogo. E nesse jogo eles acabam trazendo novas mecânicas também, como por exemplo as armas modulares, né? Onde você consegue colocar um equipamento ali, uma tecnologia diferente nesse rifle aqui, essa pistola vai ter essa coisa diferente, essa 12 vai ter essa parte que bate melhor, esse martelo vai bater e vai pegar fogo. Como tem outras armas no Fallout 3 que fazem essas coisas, mas eles são somente aquilo. Você não atualiza elas, você não muda nada. Já no New Vegas você tem essa questão um pouco mais modular, né? Bem pouco ainda, tá? No Fallout 4 eles realmente corrigem essa parte, fazem bem redondo. Adoraria ver todo o New Vegas e todo o 3 dentro do 4, porque ele tem esses sistemas muito redondinhos, eles funcionam muito bem. Mas isso nasce no New Vegas, nessa adição ao mundo e tudo mais. É muito grandioso, por mais pequeno que pareça, por mais pequenininho que possa parecer, dá uma coisa nova pra você brincar dentro do jogo, dá uma coisa nova pra você tentar entender e achar a melhor maneira que você pode utilizar isso ao seu bem, né? E já dentro do Fallout New Vegas, você já não tem somente a questão do karma. Você também vai ter a sua reputação com as facções. Então, depender das missões que você seguir, os caminhos
caminhos que você ia seguir. Essa sua reputação vai aumentando, diminuindo, isso vai facilitando as coisas pra você dentro de uma base, ou fazendo você levar um tiro direto na testa se você se aproximar demais. Agora, as DLCs, Old World Blues e Old Money, pra mim, são pancada. Pancada. Com DLCs que vão muito além, adicionam coisas muito legais pro mundo do Fallout, até, né, mapas também pra dentro desse mundo. Pô, é muito gostoso você ver o storytelling evoluindo pra outros pontos. O miserável é um gênio! A partir daquele simples historinha ali de você tomar um tiro e quer se vingar. E você está chegando em coisas muito maiores do que isso. Você entende que o mundo não é você. Que é uma coisa muito interessante do contraste do Fallout 3 pro New Vegas. Da onde o seu mundo era somente aquela coisa. Agora o seu mundo é essa coisa enorme. Mas o mais importante é você e seu pai. Vocês são as pessoas que vão mudar o mundo. É mesmo, é? Mas no Fallout New Vegas você tem mais essa sensação de comunidade, de como você realmente está trabalhando para aquela comunidade funcionar melhor. Você vai ter parceiros, você vai ter inimigos, e como você vai equilibrar tudo isso vai depender mais de você. Um mundo muito mais decisivo, digamos assim. E dentro do New Vegas foi onde foram implementadas algumas coisas também para os nossos NPCs ali, como rotinas e diálogos muito mais ricos também, aumentando a massa de bolo do jogo de te segurar dentro dele, né? E é interessante ver essa parte das rotinas, mesmo que muito inicialmente ali no processo não tão bem feita, personagens fazem os caminhos de verdade que eles falam que eles vão te fazer. Ah, eu vou até tal cidade, se você for seguindo ele vai até lá mesmo. Às vezes, né, de um jeito meio escroto, mas ele vai. Se você seguir, ele realmente vai. E é legal você ver como esse mundo começa a funcionar por si só, como esse mundo existe sem você. Por isso eu digo essa sensação de comunidade muito grande dentro do New Vegas, porque não é somente você que está lá. Você sente que esse mundo está vivo e funcionando. E o Fallout New Vegas, ele traz muito mais essas inspirações do Velho Oeste, né? Se Fallout 3 se apoia muito no sci-fi, o Fallout New Vegas já pega essa coisa mais do Velho Oeste, tanto que você vai encontrar mais armas do gênero, tem certas inimigos mais por esse lado ali, mas é uma grande mistura de várias coisas. Tem muitas referências a Mad Max, você também pode notar algumas ali no 3, mas no 4 é indiscutível, a Legião é 100% Mad Max, tá? Não tem nada ali dentro daquela facção que não seja Mad Max. E também do filme Medo e Delírio em Las Vegas, né? Tem algumas loucurinhas ali, algumas lombras, por se dizer, relembram muito toda essa questão visual ali do filme. E aí, pô, creme do creme. Toda essa sensação de comunidade e todas essas coisas que eu estava dizendo sobre o Fallout New Vegas foram e são a alma de Fallout pra mim, Cass. Essas foram as coisas mais fortes que eu senti ali dentro. Coisas que me faziam gostar muito desses jogos, que me faziam querer sempre voltar a eles. Eu perdi a conta de quantas vezes eu zerei esses jogos. Com mods e sem mods também. Até mesmo já joguei uma forma de, né, um mod que te conecta do Fallout 3, do final do Fallout 3 para dentro do Fallout New Vegas. De uma forma bem tosca, claro, mas é legal você poder experimentar esse mundo de várias formas diferentes. Adoro! Mas infelizmente, quando a gente vai falar do Fallout 76. And it's our biggest one yet. It is 4 times the size of Fallout 4. And this time it features all new rendering, lighting, and landscape technology. It allows us to have 16 times the detail and even view distant weather systems across the map. I read on the internet that our games have had a few bugs. All of this just works. It's not, I'm not kidding. Aí as coisas complicam muito, muito. No lançamento do Fallout 4 mesmo, o desenvolvedor comentou que, bom, Fallout não é um jogo multiplayer, galera. Todo mundo estava esperando no Fallout 4 alguma coisa de multiplayer ali, você poder jogar com seus amigos e tal. E ele comentou como o multiplayer iria quebrar Fallout, né? Como isso não funcionaria dentro do mundo, você é um lone wanderer, que isso não faria sentido. Sabe aquela pessoa muito chata, que ao invés de só te falar um negócio, ela faz só pra te mostrar como ela tava certa? Parece que foi isso que a Bethesda quis fazer com Fallout 76. Please, Todd, no more. We're gonna need 4 times the size of Fallout 4. A partir do momento que eles começaram a criar esse jogo, eu já sabia que ia dar muito errado, pra ser bem sincero. Porque eles foram contra tudo que Fallout era.
E eu nem esperava que eles fossem contra tudo. Tempos depois do lançamento de Fallout 4, eles planejaram e lançaram Fallout, que basicamente é um MMO, quase que, né? Bem pouco MMO, mas enfim, ele é online em sua essência. Você não joga ele sozinho. Eu fiquei um pouco assustado e, bom, foi mais ou menos isso, né, que a pessoa chata faz. Ela pega e te mostra, ó, não falei pra vocês? Fallout Multiplayer não funciona? Tá aqui, ó, Fallout 76. Realmente não funciona. Eu acho que realmente Fallout pode ser um jogo cooperativo muito legal, que pode funcionar em outros níveis, de outras formas, mas da forma como Fallout 76 foi colocado, não dá. Não dá, não dá, não dá, não dá. Logo no lançamento do jogo, não existia um NPC humano para te passar uma quest, para você conversar, para você fazer nada. Eram tudo com robôs, com terminais de computador. Ai, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Como que você tira toda a essência, toda a história, toda a comunidade, toda essa coisa do Fallout? Não tem história, não tinha, né? Adicionaram em DLCs, em correções. Não adianta pra mim lançar jogo quebrado e depois vir me consertar as coisinhas, tá? Isso aí pra mim não é válido, a não ser que a gente estiver falando de Cyberpunk, aí retiro o que eu disse. Mas não adianta, é um jogo pra fazer dinheiro. Virou o caça-níquel da Bethesda. E que não deu tão certo, tá? Não venho, mas tem gente jogando até hoje e tá em alta, não tá, não falo sobre a hype, não quero saber sobre a quantidade de pessoas jogando. Esse jogo foi um fiasco, assim como tem sido ainda muitas coisas na Bethesda, né? Não vou comentar sobre aquele fiasco espacial. Welcome to the Galbank Archives. May I see your credentials, please? Isso pra mim foi como tirar o açúcar da Coca-Cola, entendeu? Tirar o doce, vamos ser mais gerais. Tirar o doce da Coca-Cola, entendeu? Deixar aquela coisa amarga. Você tem somente o mundo sendo ruim com você e os outros jogadores sendo piores ainda. Que esses são as pessoas que você tem para interagir. E se vocês já jogaram em jogos online, você sabe que quando são estranhos e não necessariamente seus amigos, não dá uma coisa muito boa, não. Tentaram colocar mecânicas e mecânicas de agora você pode controlar uma bomba nuclear e jogar ela. Nossa, realmente era tudo que eu queria fazer no Fallout. Jogar uma bomba nuclear que já caiu. Uau! Que coisa incrível. Para criar uma fase mais difícil com radiação e eu poder ir lá matar Deathclaw gigantes que vão me dar itens únicos. Que... Cachorro? Que cachorro é? Não sou cachorro, não. Nunca foi sobre isso. Sempre foi pela história. Por que aquela pistola tá ali do lado daquele esqueleto? Por que eu encontrei esse item aqui? Por que tem essa armadura aqui? Tudo isso tem uma história, tanto no Fallout 3 quanto no Fallout New Vegas e até mesmo no Fallout 4 eles ainda se preocupam com tudo isso. Mas quando eles trazem isso pra dentro do 76, aliás, não trazem isso pra dentro do 76, o que eles têm? Eles têm uma estética, eles têm as arminhas e eles têm a sua vontade de continuar jogando aquele lixo. E uma coisa, né, que acabou acompanhando eles ali, que ajudava nos outros jogos, mas quando você está no multiplayer, onde às vezes tem competições entre jogadores, não te ajuda tanto. São os bugs. Quando você vai lançar um jogo multiplayer, o que você mais tem que se preocupar é com essas correções, porque você está numa competição com alguém. Você perder para alguém por conta de um bug que o jogo causou, cara, não tem sensação pior, velho. Porque não foi pela sua falta de habilidade. Você não vai poder voltar lá e fazer melhor. Porque aquilo nem foi o seu melhor, nem foi o seu pior. Foi um nada. Foi um 0 e 1, 0, que deu errado no código e te ferrou. Então, não dá. Não dá pra você lançar um produto não finalizado quando você está falando sobre um jogo multiplayer desse gênero. Fora algo que eu odeio quando se fala desse tipo de jogo, né? O Fallout 76, ele veio com várias opções aí de compra. Tem muitas microtransações. Pra quê? Pra ganhar dinheiro, né? O caça-níquel da Bethesda, como eu disse. E eu acho isso horrível. Isso mata a alma do jogo. Isso destrói essa sensação de evolução e tudo mais. Uma coisa que o mundo de jogos de celular, né, dos jogos mobile, trouxe para o mundo de jogos que, cara, poderíamos estar muito bem sem isso. Muito bem. Não sei para que foram trazer essas paradas. Aliás, sei, sabem a ideias, conhecem bem como funciona uma empresa, né, e tudo mais. Ô, Sherlock Holmes! Eu sei que os executivos foram bem felizes nisso aí, mas os jogadores... te garanto que não ficaram felizes, não. Então o que você acaba se deparando no Fallout 76, o que você acaba tendo ali pra explorar e utilizar, é basicamente um mundo vazio, é uma sensação de solidão. Então se você, que às vezes já está ali sozinho no seu computador, quer se sentir mais sozinho,
Ótima ideia. Bota esse jogo pra rodar, que vai ser ótimo pra você. Você vai se sentir mais sozinho ainda em questão de minutos. Murphy still grabs Scar. Porque é uma sensação de vazio, uma sensação de nada, uma sensação de ficar correndo atrás de monstros sem fazer nada. E aí eles vieram com todas as atualizações, como Wastelanders e outras coisas que eles foram adicionando ali. Mas vocês entendem que não é meio estranho, anos depois do jogo lançado, eles tentarem corrigir a própria alma do jogo? Que é uma coisa que eu até volto no que eu falei antes sobre o Cyberpunk. Tipo, Cyberpunk já era um jogo com história, com envolvência, com todas as outras coisas, mas a alma dele tava lá. A alma da CD Projekt Red tava lá. A da Bethesda não tava nesse outro jogo. Não estava com 76. E aí depois eles vão adicionar coisas no jogo que agora são coisas base do jogo. E, tipo, o que Cyberpunk fez foi corrigir erros e bugs e vários outros problemas. Não ter personagens humanos não era um bug. Foi uma escolha. Foi uma escolha. Eu pensava, vamos lançar o jogo assim, tá legal. Alguém falou, tá ótimo. Nossa, gostei. Mano, desculpa, mas vai tomar no cu quem falou que tá ótimo, porque não estava, não está. No! God, please, no! 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 Não tem dinheiro nesse mundo que me faça jogar esse jogo ou falar bem dele. Porque, como eu disse, né, eu tenho um sentimento por Fallout, eu tenho um gosto pelo mundo dele. E eu acho que esse jogo foi um horror no meio disso tudo. Claro que eu ainda tenho ali o 3, o New Vegas e o 4 pra jogar. É triste você ver uma mega empresa destruindo o jogo que você mais gosta e, né, acabando às vezes com a possibilidade de vir coisas novas ali. Você destruiu o meu ovo! O seriado reacendeu esse fogo pra mim, infelizmente, e talvez traga algo novo ali pra dentro da Bethesda, mas eu não espero mais muito deles não, pra ser bem sincero. Então assim, entendam que Fallout é sobre história, Fallout é sobre comunidade, Fallout é sobre política, e Fallout não é sobre achar uma arma específica, Fallout não é sobre matar o mesmo monstro 30 vezes até cair o loot que você quer, Fallout não é sobre competição. Eu sinto que isso se perdeu ali no meio. Eu sei que o 76 também, assim como os Vaults são pesquisas e coisas científicas ali, tentativas de ver o que pode acontecer, não pode acontecer. Fallout 76 foi uma grande experiência da Bethesda, para eles entenderem melhor esse mundo. Depois do fiasco do Elder Scrolls Online também, né? Sem comentários. Eu acho que dali eles podem seguir uma linha melhor. Eu gosto de acreditar nisso, principalmente agora com o seriado revivendo todo o jogo e etc. O jogo que eles escolheram atualizar após o seriado não foi o 76. Não foi o 76, galera. Foi o Fallout 4. Então temos aí uma faísca de esperança, temos aí uma probabilidade de eles voltarem atrás com essa ideia, lançarem um Fallout que tem um single player completo, uma história completa, um mundo completo e provavelmente um multiplayer que não seja competitivo e sim cooperativo. Assim, eu sei, tá, que o 76 tem também a opção de você jogar somente cooperativo. Ainda assim, um mundo vazio, não muda nada. É mesmo? É! Foda-se! Então seria muito interessante, às vezes, você só poder entrar dentro do mundo do seu amigo e ajudá-lo, mesmo com os equipamentos que você tem, com as outras coisas. Tanto faz, Fallout nunca foi sobre dificuldade. Ele tem essa opção, mas ele nunca foi sobre isso. Ele não é um Souls-like, onde você não escolhe a dificuldade do jogo, você só joga ele, zera, e no próximo zeramento você pode ir um novo jogo, plus, e aí é mais difícil. Ele não é assim, ele não é assim. Ele tem vários níveis de dificuldade para todos os tipos de jogadores, eles querem atender a toda a gama de jogadores, tanto que você tem um modo sobrevivência nos jogos, onde você tem que comer, tem que estar bebendo água e resolvendo essas coisas, a água e a comida não viram somente uma coisa que vai estar recuperando sua vida. Enfim, tem todos esses gimmicks, todas essas coisinhas para deixar o jogo mais difícil para quem quer ser hardcore, mas o jogo nunca foi sobre isso, ele sempre foi sobre a história. E a partir do momento que você lança um jogo desse sem história, você não tem nada, você tem uma capa vazia com nada dentro dele. Eu espero muito que essa questão da história do Fallout está sendo agora revivida e mostrada para dentro do seriado também, né, que magnífico, novamente, adorei. Que tragam coisas novas pro Fallout. Seria bem interessante. Eu, um fã da série e dos jogos, ficaria bem feliz. Gostaria primeiro de abrir uma pergunta para vocês, o que vocês esperam dos próximos Fallouts e também o que vocês acham, né, dos Fallouts que já estão aí. E se for falar bem de 76, evita, nem fala não, pelo amor de Deus. E é isso, galera. Muito obrigado quem assistiu até aqui. Se inscreva no canal, ativa o sininho, não esquece de dar aquele like que deixa a gente muito feliz, tá bom? Até a próxima!